Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no estúdio Atibaia Jardim e hoje para mais uma gravação do nosso podcast Jus Fernandes. Meu nome é Daniel Nunes, eu sou advogado civilista e eu tenho aqui comigo como convidado o nosso querido doutor Rodrigo Furquim. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Daniel. Muito obrigado pelo convite para esse bate-papo aí muito produtivo. Legal, doutor. Agradeço por o senhor estar aqui, aceitar o nosso convite de vir aqui para o nosso estúdio. E hoje o nosso bate-papo, doutor, vai ser sobre licitações, é isso? É isso mesmo, Daniel. Hoje nós vamos falar sobre licitações públicas, né? Tentar descomplicar um pouco a licitação pública para quem ainda entende isso como um certo paradigma, aí, um certo bloqueio, né? E trazer isso de uma forma mais lúdica e didática. Que muito bom, doutor. Doutor, me fala uma coisa. Da onde o senhor é, né? Qual é a tua formação? O que levou o doutor a escolher a trabalhar nesta área e atuar em licitações, dar esse tipo de assessoria? Fala pra gente um pouquinho. Bom, vamos lá. Eu sou natural de Bragança Paulista, né? Aqui na cidade, nossa cidade vizinha. Mas eu tive toda a minha criação ali numa cidadezinha pequena do sul de Minas, né? Então foi lá que eu comecei a me envolver aí com o trabalho envolvendo licitações. Sempre dentro de órgãos públicos, ainda como uma função de comprador, né? Ah, que legal. Então a minha primeira formação ela veio em administração de empresas e fiz algumas especializações também envolvendo a questão de gestão de empresas e tudo mais. Fiz um intercâmbio também voltado aí à parte empresarial e gestão. E já faz 18 anos que eu estou aí nessa Nossa, atividade que envolvendo legal. licitação. 18 anos, doutor? 18 anos. Esse ano completa 18 anos Que trabalhando legal. com licitações públicas, né? E aí eu comecei a identificar algumas oportunidades, né? Eu vi tantos bloqueios e paradigmas que alguns empresários tinham de Uhum. receio mesmo de como acessar esse mercado público, né? Que o Certo. governo é o maior comprador do país, né? Imagino, Quem imagino. tem o maior poder de alavancar alguma empresa com algum negócio E é vamos o falar governo. bem da verdade, né? Uma empresa que queira participar de um certame para uma licitação tem que estar bem assessorado, né, doutor? Hoje é essencial, né? Essencial porque as empresas elas têm se qualificado cada vez mais, né? Então, uma falha de planejamento ou de estratégica, ela pode deixar essa empresa pelo caminho aí no decorrer de um certame licitatório, né? Então, a Sim, preparação ela é fundamental, sem dúvida. sim. Doutor, para aqueles que vão nos assistir e que não sabem o que de fato é licitação, né, vamos começar pelo básico, né? O que é de fato licitação? Então, licitação, Daniel, a gente pode resumir que é o procedimento pelo qual o governo faz as suas compras e suas contratações, né? E quando eu falo em governo, o empresário ele fica muito fechado ali a prefeituras, né? Então a gente tem aí uma esfera uma gama muito grande de órgãos públicos que não só a prefeitura. E muitas vezes o empresário ele está com a mentalidade da prefeitura da cidade dele, né? Ele não acaba não expandindo esse horizonte para outros tantos possíveis órgãos públicos que tem que pode consumir o produto dele ou o serviço dele, né? Desde câmaras municipais, empresas públicas, universidades, penitenciárias. Então, todos esses órgãos que são órgãos públicos, trabalham com recurso público, eles obrigatoriamente têm que fazer suas compras por um procedimento licitatório. E o que é a licitação? A licitação nada mais é do que um procedimento onde o governo ele divulga o que ele vai comprar e ele divulga as regras que quem quer vender tem que cumprir, né? Entendi. Então, qualquer um que atenda aquelas regras e tem o produto pode estar participando da licitação, né? Hoje, apenas 3% das empresas ativas no Brasil acessam esse mercado. E aí é Uhum. onde entra o nosso suporte, de tentar desconstruir aquele paradigma que ainda existia, né, de não, é só as grandes empresas que participam e tudo mais, de tentar desconstruir isso e mostrar ao empresário que hoje com o cenário econômico do país, a gente vê como que está a situação econômica, pode ser um diferencial na evolução aí dos ganhos, dos lucros, Da ou até empresa. salvar uma empresa de Sim. fato a acessar esse mercado público. Doutor, e as regras sempre estão no edital. As regras sempre estão no edital, né? Se não seguir o edital, corre o risco de perder ou ser desqualificado do certame. Exatamente, né? Então, talvez a gente vá falar sobre isso um pouquinho mais à frente, Uhum. mas isso é primordial, Tá. atender o que está no edital e não só atender, mas entender o edital é Por isso a fundamental. importância da assessoria, de Exatamente, pegar o edital, destrinchar e levar para o cliente, olha, você precisa disso, isso, assado de forma mais simplificada, né? exatamente. Então, o intuito quando nós abordamos algum cliente que quer acessar esse mercado, a nossa ideia de conversa com esse cliente é de mostrar para ele que o caminho é mais simples do que parece. É Uhum. que, como eu falei, já há tanto tempo trabalhando com isso,
as palavras e os termos elas acabam ficando mais habituais. Uhum. Mas para quem vai ler um edital a primeira vez, realmente pode ali dar um entendimento um pouco mais complicado, né? E aí onde entra uma assessoria especializada em mostrar para o cliente as facilidades que tudo aquilo que está lá no edital, que é uma burocracia grande, nem tudo aquilo é um bicho de sete cabeças. É, Né? Aquilo lá tem coisas ali que são que às vezes ele já atende e não sabe que certo. já cumpre o edital para poder estar participando de uma licitação. Entendi. O doutor falou de as licitações de empresas públicas, enfim, todo ente que trabalha com direito não, desculpa, com dinheiro público, né, ele tem que obrigatoriamente fazer licitação, em tese, né. Então isso, nós podemos estar, no âmbito municipal, estadual e federal, Perfeito, as perfeito. 3 As 3 esferas de esferas. governos, e também as suas, como que eu posso dizer, os seus filiais, vamos dizer assim, né. Tá. Dentro do governo do estado, a gente tem várias descentralizações, como por Uhum, exemplo, o DR, que é o Departamento de Estrada e Rodagem. O uhum. DR também faz as licitações deles, a polícia também faz a licitação dela. Então, quando a gente fala de órgão público, é uma gama muito É extensa, né, que muito ela não muito se resume abrangente. apenas à prefeitura e à Câmara da É que cidade. na mentalidade de muitas pessoas é a prefeitura, né. "Ah, eu Exatamente, vou para o certame da prefeitura para participar ali", mas é exatamente. muito um leque muito alto, E né. os objetos que são comprados e contratados também são os mais variados. Eu recebo contato de alguns clientes e que me falam assim: "Nossa, mas eu vendo tal produto, será que tem mercado?" Eu falo, tem mercado, Vendo né. algodão. O governo o que eu brinco com eles é que o governo compra de alfinete a foguete, é um jargão que Nossa, a gente é usa, né. verdade. Mas, o governo ele compra de tudo De tudo. e ele compra não só quando eu falo compra, envolve compras e serviços, né. Hum. Compras e contratações de serviço também. Então, às vezes a gente conversa com algum empresário e ele ainda tem não digo que é um paradigma, mas um conceito que foi, alimentado por ele de só ver licitações em matérias de jornal, por exemplo. Hum. Então, às vezes ele imagina que a licitação é uma compra de grande vulto, ou é uma obra estratosférica, uma Uhum. concessão de um aeroporto, de uma rodovia, E nem porque sempre é tudo isso, né. nem sempre, 90% não, são, Nossa. são os menores para o governo, que para o empresário já é às vezes um grande volume. Sim, Né? Então, por que ele tem essa construção na cabeça dele? Porque é isso que é noticiado. Né? isso que é vendido lá na televisão, né, na A gente mídia não vê uma aberta. notícia falando assim, o governo hoje comprou 10 canetas para a gente não vê Não uma mesmo. notícia falando disso, mas quando vai É. falar de uma concessão ou da construção de uma nova linha de metrô, alguma Sim. coisa do tipo, a gente vê as matérias jornalísticas falando sobre isso. Então, tentar mostrar para o empresário, fala assim, olha, não é só as grandes obras ou as grandes compras, né? Sim. Existe também mercado para o pequeno, para o médio, para E todo doutor, me fala segmento. uma coisa, eu sou advogado, eu tenho uma MEI, né, já tive uma empresa, uma LTDA, e eu pergunto pro doutor, qualquer empresa pode participar de uma licitação ou existe uma restrição de tipos de empresas que podem participar? Não, Daniel, qualquer empresa pode participar de licitação, desde o MEI, o microempreendedor, até passando ali pela microempresa, empresa de pequeno porte, as hoje limitadas EIRELI, que surgiram aí recentemente, as sociedades anônimas, empresas estrangeiras, todas elas podem participar de licitações. Óbvio, atendido às regras do edital, desde que devidamente qualificadas, cadastradas, mas não há restrição O de edital não participação. pode limitar qual tipo de pessoa jurídica a participar daquele certame? Pode, o Ah, edital o pode edital trazer essa pode trazer, limitação, tá. mas essa limitação em favor do micro e do pequeno empresário, nunca em Hum. desfavor dele, Senão né? seria considerado inconstitucional, alguma coisa que poderia ser discutido judicialmente. Exatamente. O edital em si, ele não pode cercear a participação de alguém. Ele tem Tá. que ser amplo, né? Ele tem que ampliar. Ao invés de Exatamente. restringir, tem que ser mais amplo. Exatamente. Ele tem que sempre otimizar o máximo de recursos que ele pode obter no mercado, né? Então, se Entendi. eu tenho um produto que é vendido por uma única empresa. Perdão, que eu tenho um produto que é vendido por umas 10 empresas e eu vou limitar o meu edital à participação de uma só, isso contraria os princípios básicos da administração pública, né? Uhum. Então, não, o edital ele não pode limitar, mas ele tem que sempre que ampliar. Mas há casos, sim, em que ele vai limitar aos micro e pequenos empresários e a gente pode até discorrer mais sobre esse tema aí em algum momento. Legal. E me fala uma coisa, doutor, existe alguma oportunidade para micro e pequenas empresas nessa parte da licitação? Então, Daniel, esse aí é o único motivo
pelo qual um edital pode limitar a participação de empresas. Ele pode limitar para micro e pequeno empresário. Tá. Tá? Então, existe essa regra. Hoje, muitos micro e pequeno empresários acessam pouco o mercado público, né? E eu falo isso por diversas prefeituras que eu já passei, ainda na função de comprador, de ver a dificuldade que a gente tinha de selecionar micro e pequenas empresas para poder tá participando dos certames, né? Nós temos aí, às vezes em contato com micro e pequeno empresário, ainda tem aquele paradigma que eu citei, né? Ah, licitação não é para mim, licitação é só para o grande, eu vou concorrer com o grande e eu não consigo e tal. Mas tem uma lei, né, que a gente conhece ela como a Lei do Simples, né, a Lei Complementar 123 de 2006, depois ela acabou sofrendo algumas modernizações, até pela Lei Complementar 147, que essa lei ela foi criada para estabelecer um regime de tributação, né, que é o Simples Nacional, então ela traz várias questões sobre o fisco, mas ela reservou um capítulo dela, que é o capítulo 5, para falar exclusivamente sobre como o micro e o pequeno empresário pode acessar o mercado público. E aí, nisso, ela trouxe alguns tratamentos diferenciados para o micro e pequeno empresário na licitação, e ela trouxe, inclusive, a obrigação de que o governo reserve parte de suas compras para o micro e pequeno empresário. Nossa, como se fosse vamos falar assim, é um incentivo É um para incentivo, esse tipo de empresa. Isso, a própria lei ela chama de tratamento preferencial e diferenciado ao micro e pequeno empresário, né? Então, se a gente conseguir identificar uma licitação onde a participação nela é restrita aos micro e pequeno empresários, aquele receio que o microempresário tem de falar, não vou participar porque é só os grandes, com essa licitação ele não vai ter. Ele sabe que os concorrentes dele vai estar ali no mesmo porte fiscal, de faturamento, assim, que ele também se enquadra, que ele também se encontra atualmente, né? Existem diversos benefícios para o micro e pequeno empresário dentro desse capítulo 5 lá da Lei Complementar 123. Para citar algum deles aqui, se você me permite, a gente falou aqui que a empresa tem que estar com a documentação toda em dia para poder participar da licitação, né? Mas o micro e pequeno empresário, ele pode até carregar uma certa restrição, seja ela fiscal ou trabalhista, e participar da licitação com essa restrição. Cara, mesmo com as restrições, ainda é permitido participar. Ainda é permitido. Então, o micro e pequeno empresário ele tem esse direito garantido por lei. E aí, Legal. caso ele sagre-se vencedor da licitação, aí ele tem um prazo ali para poder regularizar. Então, assim, para eu participar da licitação, cara, eu vou precisar descapitalizar, preciso gastar para poder colocar minha empresa em dia. Falou, não, calma. Qual é a sua pendência? Minha pendência é essa. Não, dá para você participar, e aí se você ganhar, aí você regulariza. Porque daí é obrigatória a regularização para assinar o contrato. Mas aí você vai regularizar já sabendo que você tem um contrato garantido. Aí a conversa muda um pouco, né? Então ele se sente mais motivado a isso. Outro exemplo que eu trago, eu já falei aqui sobre a questão de o governo reservar parte de suas compras para o micro e pequeno empresário, mas também tem as licitações exclusivas. Licitações de até um determinado valor, essa licitação ela é inteiramente destinada ao micro e pequeno empresário. Não é uma parte dela, ela é toda destinada ao micro. Isso. A grande empresa, ela pode participar em uma segunda chamada, caso não tenha micro e pequeno empresário interessado naquele objeto. E eu vou te falar, Daniel, pela experiência nas prefeituras que eu passei, não era raro acontecer uma segunda chamada. Porque não tinha os pequenos querendo participar. Mas, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o meio dessa publicidade, dessa licitação? Porque, vou ser bem sincero, eu sou morador, né? Atuo como advogado aqui na cidade de Atibaia, e eu não vejo edital, eu não vejo convocação dos microempresários da nossa cidade a participar de uma licitação, por exemplo, né, de novo a ideologia, né, o modo de pensar da prefeitura, por exemplo. Sim. Eu não vejo convocação pública para a participação de um edital, ou melhor, para uma licitação através de um edital de forma pública, eu não vejo. Ou seja, se o microempreendedor, né, o MEI, o ME, enfim, o pequeno empreendedor ou de serviço, ele queira participar, ele tem que correr atrás. Ele tem que ir atrás do edital, ele tem que correr atrás. Porque eu vejo que não há uma publicidade, não vejo no jornal. É normal isso? É da área? Como que é? Explica para mim, por favor.
Então, vamos lá. Isso aí, eu acho que a gente poderia até falar uma questão de política pública, né, envolvendo município por município, de como que ele vai dar a publicidade, a dimensão dessa publicidade, seja ela local ou regional, para que ele consiga aí expandir essa divulgação ao máximo possível, né? Mas justamente por essa dificuldade de localizar onde que está sendo divulgado, é que esse universo ficou restrito a uma parcela muito pequena, né? Exato. E aí, para poder exemplificar isso, eu preciso voltar um pouco no tempo aqui para poder fazer uma linha do tempo, né? A antiga lei de licitações 8666 é lá de 93. Essa lei ela vigorou até 2021, né? Então ela foi quase 30 anos de vigência, né? Sim. Então, já no final dela, no final da vida dela, ela já estava muito arcaica, né? E tinha também a lei do pregão, que surgiu em 2002, que acrescentou essa modalidade à lei antiga, trouxe algumas modernizações, mas nem tanto ainda. Aí nós temos agora a nova lei de licitações, que é a lei 14133. Essa lei ela veio no sentido de modernizar e de trazer tecnologia para dentro das licitações, né? Então, ainda fazendo esse paralelo da linha do tempo, né? No passado, as prefeituras eram obrigadas a divulgar as suas licitações em jornais, né? Que é como faziam Adão e Eva, vamos brincar assim, né? Sim. Então, eu preciso saber em qual jornal ela está publicando, né? Porque daí eu vou lá e compro o Estadão, ela publicou no Folha. Aí não adiantou nada eu comprar o Estadão. Eu preciso saber em qual edição ela está publicando. Aí eu comprei o Estadão, que ela está publicando no Estadão, mas eu comprei a edição de hoje, ela publicou na edição de ontem. Perdi a edição de ontem e não vi o aviso da licitação. Certo. Então, assim, era muito difícil mesmo obter informações das licitações que estavam sendo divulgadas. Com o avanço da tecnologia, e ainda só fazendo esse paralelo, lá nessa data, a internet ainda, né, estava engatinhando. Sim, né? exato. Aí, com o avanço da tecnologia, vários desses veículos de comunicação começou a ter também as suas edições digitais. Né? Então, eu consigo fazer uma assinatura com eles e fazer a leitura na tela do computador, não preciso ir lá na banca ficar comprando o jornal. Quando surgiu esses diários digitais, seja eles os diários oficiais do Estado, da União e até esses jornais que eu citei aqui, e dentre outros tantos, começou a surgir um serviço novo no mercado, que a gente chama isso de recorte eletrônico. Esse serviço ele existe até hoje, né, o recorte eletrônico, nada mais é do que eu faço assinatura com uma dessas empresas e eu falo para ela assim, olha, eu quero que você pesquise o jornal A, B, C e D, tudo que for publicado de licitação do item caneta, por exemplo. Então, tudo que for disparado de licitação do objeto caneta, eu vou receber aquele recorte no meu e-mail, né? E a gente se surpreende, tem vezes que a gente abre o e-mail e tem 40 licitações publicadas num dia só. Né? E você pode escolher por estado, por exemplo. Você pode filtrar, eu quero só do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Tá? E se eu trabalho com caneta, eu também vendo lápis, apontador, borracha, então eu posso filtrar por segmento de escritório, ou itens administrativos, ou itens de papelaria, enfim. Aí o objeto vai sendo particularizado a cada um deles. Existe como a gente tem o recorte digital do advogado. Exatamente. Mas eu acho que essas empresas de recortes eletrônicos, elas não vão deixar de existir. Mas hoje, ainda nessa linha do tempo, né, trazendo isso para os dias atuais, com a inovação da nova lei, né, a 14133, a nova lei ela meio que obrigou que todas as licitações a nível Brasil elas sejam alimentadas em um portal nacional. É o portal da transparência, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, é um portal de transparência só de licitações públicas. Que legal. Né? Esse portal ele se chama Portal Nacional de Contratações Públicas, com a abreviação PNCP. Qualquer um que pesquisar no Google lá, PNCP.gov, já vai encontrar esse portal em um dos primeiros links, totalmente gratuito para você acessar. E lá nesse portal você já consegue pesquisar as licitações por esses filtros. Então, para quem está começando, falando, nossa, mas eu vou ter que assinar um boletim eletrônico para receber essa publicação. Olha, se você está começando hoje, economiza esse valor. Vai através do PNCP, e lá você já vai ter uma gama de informações. E você consegue filtrar também por estado, por região, por objeto que você trabalha. Tem diversos filtros para poder chegar no objeto que você atua. Eu não conhecia essa... Sem a necessidade de estar contratando, um boletim eletrônico nesse momento. Que legal. E essas empresas que procuram essas informações dentro desse site, né? Como que faz para participar dessas licitações? Existe hoje online ou é como antigamente que tinha que entregar o envelope lacrado, ir lá no tal dia? Eu lembro que eu sou das antigas, né? Entregava os envelopes, né, lacrados. Aí você tinha aquele medo de ter
carta marcada, né? Então, como Exatamente. que é hoje, doutor? É isso. Vivenciei muito essa questão dos envelopes, né? É. As licitações presenciais, né? Uhum. Então, ainda há esse conceito na cabeça de vários empresários, né? E hoje, mais uma vez, com o avanço da tecnologia, isso aí está praticamente inexistente, Tá. né? Eu digo praticamente porque ela não está 100% extinta ainda, né? Uhum. A nova lei 14.133, ela traz que as licitações devem ser realizadas preferencialmente no modo eletrônico, Uhum. mas ela ainda não trouxe a obrigatoriedade Tá. de ser no modo eletrônico, né? Mas eu posso afirmar que mais de 90% das licitações a nível Brasil já são realizadas em plataformas eletrônicas. E aí, o que, que é isso? Vou participar de uma licitação, sei lá em Belo Horizonte. Cara, eu tenho que sair um dia antes, tenho que pensar no meu deslocamento, na minha alimentação, quanto que eu vou gastar de pedágio, se eu vou precisar de hospedagem, e sabe, todo o custo e logística envolvido, eu Sim. vou perder uns 3 dias aí, ida, mais o dia da licitação, mais o meu retorno, e aí numa dessa eu perdi a licitação. Nossa. Isso aí vai ter que ser contabilizado nos custos da empresa, toda essa Sim. logística, né? E tem empresas no passado que tinha diversos representantes rodando estado, Brasil todo, participando de licitações. E cada uma dessas que um representante visitou e não teve êxito, a empresa tem que contabilizar aquilo como Sim, é uma despesa. prejuízo, despesa, né, para a empresa, né? Exatamente. Aí vem aí os chamados portais de licitação, né? A gente Tá. chama isso de portal de disputa pública, né? Uhum. Hoje tem uma gama enorme de portais de disputa pública disponíveis aí na internet. Mas qual portal eu vou usar? Aí essa é uma escolha que já não cabe a nós. Tá. A escolha do portal, ela é definida pelo órgão que está licitando, Tá. né? Então a prefeitura X está usando o portal Alfa. A prefeitura Y está usando o portal Beta. Então eu tenho que ter acesso ao portal Alfa para participar daquela licitação, Uhum. naquele município, e eu tenho que ter acesso ao portal Beta para participar também daquela licitação na Mas prefeitura para a gente tal. saber qual que é esse portal, vai estar naquele site que o senhor falou primeiro, Não, isso vai contar no edital, vai no constar no edital. edital. Isso, mas o próprio edital, você também consegue fazer o download dele lá no PNCP. Lembra que eu falei que as Uhum. licitações têm que ser divulgadas no PNCP? Então é PNCP. Isso, Esse é o Portal Nacional de Contratações Públicas. públicas. Ok, Isso. entendi. Quando o município ele divulga uma licitação lá, aí ele é obrigado a colocar algumas informações preliminares lá. Aqui ele não vai colocar, não vai indicar o portal. Não, mas Não, aí vai ter o edital. o edital. Isso. E o edital vai constar qual portal ele está utilizando. Ah, tá. Então dentro do edital que vai estar disponibilizado Isso. no site do PNCP, você analisando o edital vai conseguir entender aonde vai acontecer aquela licitação. Geralmente essa informação já está preambular, Tá. tá? Ela vai Então, constar. quando você acessar o site, você vai saber qual que é o objeto da licitação e aonde ela vai ocorrer, em Isso. tese. Vai constar ali um dispositivo logo na inicial do edital. A sessão será realizada online, Tá. eletronicamente, no dia tal, hora Se for tal, presencial e também vai estar escrito vai lá estar escrito onde que lá. é, o horário, o Isso. dia, tudo. E ele vai indicar um portal, Ah, legal. através do portal tal. Geralmente, esses portais, eles cobram uma certa taxa de assinatura por parte do licitante, né, da Uhum. empresa que está participando. Mas, e aí existem várias modalidades. Você pode Tá. pagar para participar de uma licitação única ali, ó, só quero participar dessa. Ou Uhum. você pode fazer uma assinatura mensal ou semestral, e aí você pode participar de quantas licitações quiser Sim. dentro daquele período assinado. Mas mais uma inovação que eu gostaria de trazer, né, a gente tinha alguns portais gratuitos, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente tinha o BEC, né, que é o BEC SP, que é a Bolsa Eletrônica de Compras do governo do estado de São Paulo. Já é um projeto antigo, salvo engano, da época do governador Mário Covas, mas esse Uhum. projeto do BEC está sendo extinto. As informações que eu tive é que ele estava sendo extinto, mas teve muitas estações realizadas dentro do BEC. E o governo federal, ele faz, aí eu falo governo federal e falo todas as suas subsidiárias a nível Brasil. Uhum. O governo federal, ele faz todas as suas compras dentro de um portal chamado Comprasnet. Esse é o Comprasnet. portal que o governo federal usa. Tá. E esse portal chamado Comprasnet, ele foi desenvolvido pelo governo federal. Ele não contratou esse portal de um Sim. privado, ele Uhum. desenvolveu. Então, se eu quiser participar de uma licitação dentro do Comprasnet, esse Comprasnet ele é gratuito para mim. Eu não Entendi. preciso pagar nenhum tipo de assinatura lá. Uhum. E o mais interessante, doutor, é que o governo federal ele disponibiliza a todos os órgãos públicos do país um convênio que o órgão público pode fazer junto ao Comprasnet para usar a plataforma do Comprasnet como sendo o seu portal de compras. Então quer dizer que o município pode usar o Comprasnet se quiser, e ele não tem um custo daquela Não. Quando eu de encontrar mais uma barato. licitação que ela está sendo promovida pelo Comprasnet, eu sei que eu não vou gastar nada.
Então, se eu descobri uma licitação pelo PNCP, não precisei fazer uma assinatura de um boletim eletrônico, eu descobri por lá. E ao baixar esse edital, eu vi que ela vai ser disputada pela plataforma eletrônica do Comprasnet, eu também não preciso pagar assinatura para poder participar dessa sessão. Maravilhoso isso. Então, para entrar no mercado público, sempre o que eu recomendo aos meus clientes é isso. Olha, vamos para fazer um teste, para ver se você tem margem de negociação ou não, vamos procurar uma licitação dentro do Comprasnet. Assim você não precisa gastar e a gente já testa, já valida o seu produto para ver se a gente tem mercado. Validamos o seu produto, você venceu uma licitação, ou então você ficou próximo de vencer ali, segundo colocado, terceiro colocado, olha, tá legal o seu preço, você tem margem para poder entrar. Aí vale a pena monitorar os seus mercados regionais, e vai depender da expansão que ele quer atuar, e também fazer uma assinatura nos portais que estão sendo utilizados naquelas regiões, né? Porque quando o portal ele é pago, o licitante ele tem que pagar, a tendência da concorrência é de ser menor, né? Porque quando você usa um portal público, a tendência da concorrência ela é ser maior. Né? Porque não tem custo Porque não tem custo, exatamente. Entendi. Doutor, o empresário ele só pode vender através de licitação ou existe algum outro mecanismo para ele vender para o município ou então para qualquer órgão público? Tá. A gente costuma dizer que para quem está ingressando nesse mercado, seria ideal entrar, assim, vamos subir um degrau de cada vez. Né? Eu quero atingir um faturamento tal. Tá. Eu preciso reverter um placar de 3-0. Eu não preciso pensar no terceiro gol, tenho que pensar no primeiro. Né? Então, essa é uma dica que eu dou para os meus clientes. Né? Então, vamos começar devagar e vamos começar a validar seu produto para a gente começar a olhar para horizontes maiores. E nessa de começar devagar, a gente tenta entrar pelas dispensas, as chamadas dispensas de licitações. Essas dispensas é uma forma que o governo tem de comprar sem promover um processo licitatório. Então, sim, essa seria uma alternativa de entrar para vender para um órgão público sem a necessidade de uma licitação. Óbvio, a dispensa ela também exige uma certa formalidade, exige uma certa comprovação, mas muito menos burocrático do que aquilo que seria uma licitação de grande porte, grande vulto. Né? Então, a dispensa, no passado, lá na Lei 8.666, a gente tinha que compras de até R$8.000 eram realizadas por dispensa. Então, ainda era um valor baixo, porque a Lei 8.666 ela não corrigiu esse valor ao longo dos anos. Então, quando ingressou o Plano Real em 94, era R$8.000. E esses R$8.000 ele foi carregado, salvo engano, acho que até 2021, Gente, mais ou menos. R$8.000 nesse tempo, perdão, até 2017 ou 2018. Sim. Ainda eram os mesmos R$8.000. Aí depois houve um decreto federal que atualizou esse valor e aí trouxe esse valor para mais ou menos uns R$17.000, que ainda assim era pouco, a depender do objeto que o empresário fosse participar. Hoje, as dispensas, elas estão na casa de R$60.000. Então, você pega aqui um MEI, ele pode ter um faturamento anual por volta de uns 70 mil, ele poderia começar a ingressar em licitações através das dispensas. Porque dispensas de até R$60.000 não necessita de licitação e o MEI consegue vender, porque está dentro do previsto do faturamento dele. Então, essa é uma dica que a gente dá para quem está entrando e quer começar devagar. Outro cenário que também existe, que não depende de licitação, é o que a gente fala do credenciamento. Também, mais uma vez, né, exige uma certa formalidade, mas no credenciamento é uma modalidade legal, porque no credenciamento não existe um vencedor e um perdedor. Né? O credenciamento ele funciona mais ou menos assim, para ficar exemplificado aí para o pessoal. O governo ele divulga o que ele está querendo contratar e ele fala assim, olha, eu quero contratar esse serviço e eu vou pagar X. Quem quer se credenciar? E aí pode se credenciar 1, 2 ou 10. Se credenciar 10, beleza, ele tem 10 fornecedores credenciados que ele pode contratar de cada um deles ali, que não necessariamente teve um vencedor e um perdedor. A gente sempre tem que pensar que também são produtos ou serviços. Ou serviços, exatamente. Nessa questão do credenciamento, aí alguém pode perguntar assim, nossa, mas se ele credenciou 10, qual que ele vai escolher? Aonde ficou a impessoalidade, né? Nesse caso, né? Então, nesse caso, o edital ele vai definir algumas regras da impessoalidade ali. Vou comprar um de cada vez, ou ele vai trazer alguma regra. Mas um exemplo que eu posso trazer, que eu já vi muito credenciamento disso, geralmente os municípios de porte menor, que não tem aí uma rede hospitalar muito robusta, ele acaba credenciando laboratórios para exames médicos, né? Então, eles soltam um edital de credenciamento mais ou menos assim, resumindo aqui, tá, doutor? Mais ou menos assim. Vou contratar exame X, e eu vou pagar por esse exame R$100. Qual laboratório quer fazer esse exame para mim?
Aí vem lá, por exemplo, 4 laboratórios e fala, olha, eu quero fazer esse exame por esse valor. O outro também, o outro também. Eu tenho 4 laboratórios que se credenciaram. Aí o paciente ele vai até o médico prescreve para ele, ó, preciso que você faça o exame tal, ele vai passar em algum departamento da prefeitura que ele precisa que aquele exame seja custeado pelo município, geralmente no departamento social, e o departamento social vai indicar para ele, olha, esses 4 laboratórios aqui você pode fazer. E aí ficou a critério de escolha dele. O município já não teve Sim, porque é participação. totalmente imparcial. Exato, aí ele vai escolher quem? Aquele que tem a agenda mais Ah, próxima, ou ou que que está tem mais melhor perto da casa qualidade, que dele, todo mundo fala que aquilo lá é melhor. que ele mais confia, Isso. enfim, aí o critério de escolha ficou dele, porque eu Sim. dei a ele opções, sabe? Porque qualquer um daquele que eu contratar, eu não estou tendo prejuízo ao erário, porque são as mesmas condições estabelecidas a todas, né? Então, quando eu vejo opções de credenciamento e alguns dos clientes se enquadram naquele objeto, eu já indico, ó, vai lá e se credencia. Ah, mas quem vai ganhar? Não, não tem ganhador. Vai lá e se credencia. Quem vai escolher vai ser o próprio usuário do sistema. Exatamente. Então, essa também é uma outra oportunidade pouco explorada, tá? Que também pode ser aí um diferencial, porque o volume de serviço que um órgão público demanda é muito grande. Imagino. Doutor, e vamos entrar um pouquinho no assunto da impugnação do edital, né? A gente sempre, das antigas, a gente lembrava do envelope que entregava lá e tinha aquele medo de você decidir se o valor você colocaria mais alto, mais baixo, a questão da qualidade, tudo isso envolvia para escolher a melhor escolha, né? Sim. De você oferecer para ser escolhido. Hoje, com essa questão de informatização, né, da facilidade do certame em razão dos portais e tal, como que fica a impugnação desse edital, sendo hoje a era digital? Sim, a era digital ela só trouxe isso de uma maneira informatizada, né? Mas os meios de se manifestar e o que se manifestar, eles ainda permanecem, né? O que eu digo aos listantes é o seguinte: a impugnação do edital é quando eu entendo que há ali no edital alguma restrição, alguma cláusula que restringe a minha participação, mas não só a minha em especial. Ah, eu não tenho esse documento, então eu vou impugnar o edital. Isso por si só talvez não seja um argumento muito relevante. A ideia da impugnação é entender que há uma cláusula restritiva amplamente, tá? Foi uma cláusula às vezes colocada para Direcionar o certame para uma pessoa, que só aquela pessoa tem aquele documento. exatamente, ou até Caramba. algum produto, Sim. possivelmente, né? Então, nesse sentido, cabe uma impugnação de edital mostrando à comissão julgadora esses fatos. Fala, olha, essa exigência ela não é legal, ela não é razoável por conta disso, disso, disso. Você está cerceando a participação, limitando a participação de empresas na licitação. Essa impugnação, via de regras, ela acontece administrativamente, seja ela no órgão licitante ou seja ela em tribunal de contas. No tribunal de contas a gente chama isso de representação. Eu representei um edital lá. Tá? Tem um prazo para ser feito, então o edital ele vai trazer as regras, eu tenho que fazer isso X dias antes da licitação. Ou seja, se eu provocar isso na véspera, nem vai ser conhecido. Né? Então tem o prazo certo, o ideal para poder entrar com o pedido de impugnação, e tem o prazo de resposta também, o prazo que o órgão público vai se manifestar na sua resposta. Uma impugnação bem fundamentada e ela condizente mesmo, eu mostrando ali, olha, essa cláusula ela é restritiva não a mim, mas ao mercado, ela tem uma tendência a ser aceita. Tá? Outra situação é no Tribunal de Contas. Quando eu faço uma representação no Tribunal de Contas dizendo que há um edital com possíveis cláusulas restritivas, o Tribunal de Contas, por hábito, não é uma regra, mas é por hábito, ele determina um órgão público que suspenda a licitação. E aí ele tem tempo para avaliar e ele vai avaliar isso no tempo dele. Geralmente ele pede mais informações ao município ou ao órgão que está licitando e aí no final ele decide. Olha, empresa, o edital estava certo. Enquanto tiver em recurso, aquele edital, aquela licitação ali, ela fica paralisada. O Sim. município ele não vai comprar, né? Isso, essa situação ela nem entrou em matéria recursal ainda, né? Uma questão de impugnação. Questão da impugnação. Isso. O julgamento da impugnação, Isso. ele tem efeito suspensivo ou não? Ele tem efeito suspensivo, tá? Mas isso eu vou falar agora não como um consultor empresarial, tá? Eu vou falar agora como visão de órgão público pelos quais eu já passei, tá?
representei um edital no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas determinou ao município a suspensão. Ó, suspenda esse certame que eu vou analisar com calma. Ao final, ele pode concluir, olha, empresa, a prefeitura estava certa, toca a licitação. Ou ele pode concluir, olha, empresa, olha, prefeitura, a empresa estava certa, retifique o edital nesses termos e dê continuidade. Então, eu já vi esses dois casos acontecendo, do Tribunal da Razão à Prefeitura e do Tribunal da Razão ao pedido de impugnação. Né? Mas aí a sua pergunta, enquanto o edital está suspenso, o que o município faz? Aí vai que é um produto de urgência, Exatamente. Oxigênio, por exemplo, na época do Covid. Como Exatamente. Então aí, por isso que eu falei, eu vou deixar de lado agora o lado do jurídico, do direito e falar agora como órgão público. Tem demandas dentro de um município que não há espera. Não tem como esperar. É óbvio que tem ali o fator do planejamento. O município ele tem que se planejar de uma licitação pelo menos uns 3, 4 meses antes, prevendo que pode acontecer uma impugnação e uma suspensão, né? Então, se eu tenho um contrato que vai vencer mês que vem, não adianta eu soltar a licitação agora. Sim. Eu tenho que soltar com uns 3, 4 meses de antecedência, prevendo esse período. Mas pode acontecer dela ficar parada também por todo esse período. Aí há duas alternativas para o município se socorrer, vamos dizer assim. Ele pode fazer uma compra, né, para atender aquela demanda, porque o interesse público é atender aquela demanda. Ele está tentando uma licitação. Ou ele pode revogar a licitação. Quando ele revoga a licitação, aquela impugnação morre junto. Tá. Aí ele faz uma outra licitação. Aí cumprindo, em tese, o erro que foi apontado. Isso. A gente chama isso de correção de ofício. Ele corrigiu isso por ofício e antecipou ali um julgamento do tribunal. Falou, olha, eu não tenho tempo para esperar o tribunal analisar. Tem custas, alguma coisa para esses recursos? Nada. Quem perdeu paga sucumbência para alguém? Existe essa coisa que a gente é do judiciário? Nada. Nenhum custo. E detalhe é que, falando isso aqui, eu posso ter meus clientes escutando, mas tudo bem. Detalhe é que quando a gente fala de uma impugnação administrativa, não necessariamente ela precisa ser assinada por um advogado. Sério? Ela pode ser assinada pelo sócio administrador, pelo proprietário e tudo mais. Né? Mas vamos falar, a técnica, a competência... Sim. Tem que ser reservado a um profissional. Né? A elaboração da peça, ela exige muito cuidado, muita cautela. Lógico, se a pessoa quiser se aventurar, é que nem eu vejo muitos clientes que vão lá no juizado especial civil, entram com ação lá até 20 salários mínimos, dá até medo de ver. Aí ele não consegue, dá algum problema, procura a gente, né? Aí fala, doutor, eu entrei com a ação lá, não consegui, só que eu tenho prazo de recurso. O senhor pode resolver para mim? E eu olho esse vestido. Antes não tivesse entrado, né? Porque... consertar o que já começou errado é muito ruim. É pior, exatamente. Mas eu já vi impugnações de uma página. Ó, pedido de impugnação. Meu Deus, uma página. Porque tem que ser azul, vocês pediram vermelho. Meu Deus, a chance de sucesso é muito baixa. Muito baixa, exatamente. Doutor, se a empresa for inabilitada ou desclassificada no certame, lá na licitação, o que deve fazer essa empresa? Então, aqui a gente entra, de fato, em uma matéria recursal, né? Ainda em âmbito administrativo, né? Então, passado todas essas etapas, analisei o edital, tem motivo para impugnar ou não? Não, eu tenho, o edital tá amplo, beleza, tá? Então, vou participar da licitação, venci a licitação, e ao vencer a licitação, a comissão julgadora entendeu que eu descumpri algum dispositivo do edital, e foi lá e me inabilitou, né? A gente tem a diferença da inabilitação e da desclassificação, né? A desclassificação, ela ocorre numa fase preliminar ainda, tá? A empresa o órgão público, ele está contratando caneta e ao apresentar a minha proposta, eu apresentei uma proposta de lápis. Aí ele vai falar, você está desclassificado, o seu produto não atende. Não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer, né? E a inabilitação ela está comprando caneta, eu ofertei caneta para ela, ganhei a licitação e ao conferir a minha documentação, eu cometi algum deslize ali que causou a minha inabilitação. O que eu costumo dizer para os meus clientes é o seguinte, a inabilitação, ela ocorre muito antes do julgamento da licitação. Ela ocorre já numa fase preparatória dos seus documentos. Tá? Então, interpretar o edital corretamente, entender as regras, quais documentos estão sendo exigidos, fazer uma pós-conferência de checar... checklist, né? Um checklist final ali antes de protocolar. Isso tudo, hoje, com as licitações online, alguns portais, como eu falei que são vários portais, alguns portais, ele exige que você envie toda a documentação, ela fica hospedada no portal, e aí eu só participo das licitações. Quando eu ganho a licitação, o órgão público ele tem acesso à minha documentação que ficou disponível lá no portal.
tanto o órgão público quanto os licitantes concorrentes também Essa têm acesso. documentação, doutor, desculpa a minha curiosidade. Vamos supor, é um arquivo em PDF com todas as certidões, todos os documentos num só documento, ou é separado? Olha, aqui está uma certidão, aqui tem a outra certidão, é separado ou é uma coisa só? Via de regra, ele é separado, Tá. tá? Mas pode Pra acontecer também identificar. dele zipado. Isso. Alguns portais, ele tem o campo específico. Tá. Certidão do FGTS. Você vai colocar joga lá. Isso. lá dentro. Certidão trabalhista. Você vai jogar Que é mais naquela lá. fácil, né, de você fazer o checklist e não esquecer de nada, né? É mais fácil, mas de certa forma, ele acaba induzindo também ao erro, né? Sério. Então, um exemplo que eu estava dando. Tem portais que ele exige que você anexe toda a documentação lá para se cadastrar, tá? E ao se cadastrar com a sua documentação, agora eu posso participar de quantas licitações eu quiser, tá? E aí, quando eu ganhar uma licitação, o órgão público tem acesso à minha documentação Do cadastro. e os meus concorrentes também têm acesso à minha licitação do cadastro. Todo mundo tem acesso. Isso. Há portais diferentes. Há portais em que, para cadastrar, eu só me mando a minha ficha cadastral básica, né? E aí eu anexo a minha documentação dentro de cada processo. Tá? E eu acho esse o melhor, né? Porque você vai anexando de acordo com o que o edital pede. Tá, não fica genérico lá, um monte de documento. Porque quando eu anexo tudo de uma vez, me dá uma falsa impressão assim, ó, meus documentos já estão lá. Você fica despreocupado, né? É só eu cadastrar aqui que meus documentos já estão lá. Aí nem sempre, né? Mas mesmo nesse cenário, o checklist ele é muito importante, né? Porque ao fazer o checklist, eu vou verificar se os documentos que estão lá são suficientes. E se não tem um campo para eu anexar um documento adicional que está sendo requisitado naquele edital, que é especificamente daquele objeto e tudo mais. Então, como eu falei, a impugnação ela nasce, a desclassificação e a inabilitação ela nasce muito antes, né? Na fase preparatória, né? Mas pode acontecer também de eu ser inabilitado por uma interpretação da comissão julgadora de que eu descumpri algum dispositivo, mas de fato eu cumpri. Né? Então, uma decisão equivocada. Uma decisão equivocada. Então aí a fase recursal ela é cabível para poder elucidar à comissão o equívoco. Né? Olha, houve um equívoco de nos desclassificar por tal motivo, sendo que o documento foi apresentado, acostado aos autos nas folhas tais e tais. Então a gente identifica inabilitado, mesma coisa. Isso da inabilitação. Tá. Né? Isso da inabilitação. A desclassificação já é anterior. Ela cabe recurso também. Tá? Mas, dá para judicializar, doutor? Tirando da esfera administrativa e levar para o judiciário? Dá para judicializar. Tá? Quando hoje em dia, com essa modernização, o que a gente tenta colocar para os nossos clientes é isso. Aqueles receios que eles tinham de uma licitação carta marcada, vamos dizer assim, eles praticamente inexistem hoje em dia. Né? A concorrência é muito ampla. Mas a gente não está isento da atitude de qualquer gestor. Né? Então, há casos em que o documento está lá de uma forma nítida e clara e numa base de uma canetada eu fui inabilitado, entrei com recurso e não consegui provimento ao meu recurso. Aí a gente tem que recorrer a uma esfera judicial. Geralmente a gente pede um mandado de segurança, suspende a licitação e pede que o órgão reconsidere a decisão de habilitar o licitante com base nos documentos apresentados. Aí o juiz pode reanalisar o julgamento administrativo, no caso. Isso, exatamente. Ele pode... você prova por A mais B que existe lá dolo, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Mas pode acontecer de esse mesmo cenário que eu exemplifiquei, de ser algo que não houve dolo também, que foi na interpretação mesmo da comissão julgadora, falar, você não atende? Falar, eu atendo. Entrei com recurso. Não, você não atende. Falar, então eu vou judicializar e vamos ver quem está. Né, nem sempre tem dolo. Nem sempre tem dolo. Exatamente. Pode ser que tenha, mas para provar o dolo também é difícil. É difícil. Aí você tem que provar que a pessoa tem conluio com quem ele quer que ganhe o certame, né? Aí, mas é diferente, né, doutor? Doutor, a empresa que ganhou, né, a sua primeira licitação, o que fazer? Como ela procede? O doutor costuma fazer qual tipo de orientação? Vamos lá, isso aí é um momento gostoso, essa parte. Eu confesso que é a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? A gente percebe, certo, uma euforia, né, quando a gente entrega um primeiro resultado de êxito, né? E às vezes, para você conseguir o primeiro êxito, você participou de uma meia dúzia ali que você não conseguiu. Então vai dando aquela esfriada no empresário, de que isso não é para mim e tal. E quando você consegue um êxito, aí o jogo vira, né? Sim. Então a gente percebe essa certa euforia, essa motivação, esse otimismo de enxergar realmente essa oportunidade, né? E aí um erro muito comum que eu vejo dos empresários e que a gente tenta
orientá-lo aí para seguir o melhor caminho, é que terminou a licitação e ele ganhou, ele já quer sair cumprindo o contrato, né? Ah, eu ganhei o produto tal, ele já quer começar a comprar, já tá ligando pro fornecedor dele, negociando preço, Uhum. onde é que ele vai armazenar para poder entregar, que dia que eu posso entregar. Calma, calma, não antecipe investimentos. Uhum. Você vai descapitalizar e ainda de uma maneira precoce, né? Tá. Acabou o julgamento, a gente vai passar por uma fase recursal. Então a gente tem que esperar passar essa fase recursal para ver se alguém vai contestar a vitória dele e após a fase recursal vem a homologação do Uhum. processo. Uma vez o processo homologado, aí ótimo. Tá. Agora sim você está ratificado aqui como vencedor do processo. Mas ainda assim não é o momento de fazer os investimentos, né? Depois da homologação, aí tem um prazo para início? Normalmente tem? Onde que surge o prazo para começar efetivamente a cumprir a licitação? Então vamos lá. Esses prazos eles vão estar destacados no contrato, Do né? contrato. Mas o contrato ele já é um documento de prévio conhecimento. Hum. Porque quando o órgão público ele disponibiliza o edital da licitação, a minuta do contrato que vai ser assinada com o vencedor já consta lá do edital como um anexo para ele. Ah, um anexo ao Há um edital vai anexo estar ao lá. edital. Isso, para ele já conhecer quais serão as regras do Tá. contrato caso ele vença. Uhum. Então, aquele fato do licitante chegar no órgão e falar assim: olha, eu não vou assinar o contrato porque eu não concordei com essa cláusula. Hum. O órgão público fala: você não pode discordar, porque essa cláusula ela foi previamente Tava lá divulgada lá atrás. atrás. Se você não concorda, você deveria ter impugnado o edital lá atrás para que essa cláusula fosse retificada, né? Uhum. Mas, voltando aqui na questão dele ter vencido a licitação. Assinei o contrato. E agora? Falei, então agora vamos olhar as cláusulas do contrato? Nas cláusulas do contrato pode ter algo no seguinte sentido. Olha, você tem que me entregar o produto X em X dias após a assinatura do contrato. Assinei o contrato? Estou com o prazo correndo. Então, olha, Uhum. se no contrato tiver isso, e a gente já vai saber isso olhando o edital Uhum. previamente, quando você for convocado para assinar o contrato, saiba que você já pode começar a se mobilizar, tá? Sim. Mas pode ser que no contrato tenha uma cláusula escrito assim: você vai me entregar o produto X em X dias após o recebimento da ordem de fornecimento. Então, só a assinatura do contrato não basta. Uhum. Eu fui contratado, assinei o contrato, agora eu preciso ser provocado por uma ordem de fornecimento para que eu entregue aquele Então alguém produto. chega lá e fala: "Nós estamos precisando de 10 caixas de caneta". Exatamente, exatamente. A gente não entrou no mérito aqui, doutor Daniel, sobre o sistema de rede de preço. Tá. Mas o sistema de rede de preço, de uma maneira bem simplória, ele funciona como se fosse um estoque fictício do órgão público, tá? Então, uma coisa é eu participar de uma licitação que não é rede de preço, e lá está previsto 100 canetas, por exemplo. Uhum. Eu sei que aquelas 100 canetas serão compradas, tá? Tá. Agora, quando eu vou participar de uma licitação onde a licitação ela foi processada pelo sistema de registro de preço, e se tem 100 canetas lá, não é garantia que eu vou vender as 100 canetas. Nossa. Porque esse registro de preço, ele permite ao órgão público comprar conforme a sua necessidade. Hum. Óbvio, a nova lei ela exige um planejamento hoje muito mais detalhado do que no passado. Então não adianta eu soltar um registro de preço de qualquer quantidade, porque eu não sou obrigado a consumir. Eu tenho que ter uma quantidade minimamente previsível, porque eu posso movimentar demais o mercado. Uhum. No passado, o registro de preço ele meio que banalizou o planejamento. Colocava-se o que quisesse ali de quantidade, porque não era obrigado a comprar, e isso mobilizava o mercado de uma forma que os estantes falam: olha, para me vender 10, o preço é esse. Mas para me vender 1.000, eu consigo te dar um preço melhor. Uhum. E aí os editais eram soltados com 1.000 e no Pra final conseguir o consumia preço. 10, consumia nada. Nossa. Né? Então, quando o cliente for participar de uma licitação e ela for processada pelo sistema de registro de preço, a gente tem que ter mais cautela ainda Uhum. na elaboração da melhor estratégia para ele, né? De Tá. precificação, Uhum. desse movimento de investimento, quanto que ele vai comprar, se ele vai manter um estoque mínimo para atender o órgão. Esse estoque mínimo não pode ser um estoque muito volumoso, porque não há essa obrigatoriedade do consumo e tudo mais. E aí nós entramos com todo esse suporte, olhando um pouco para o passado, nas experiências que nós temos, para tentar orientá-lo qual seria a melhor estratégia de Uhum. trabalho para ele. E olhando assim, por fora da questão, eu vejo que é um negócio jurídico de risco, né? Você aceitar fazer negócio com um ente público, se sujeitar às regras do edital e que nem sempre ele vai consumir tudo aquilo que você tem expectativa que seja consumido de fato.
Sim, o sistema de registro de preço, para elucidar esse caso, a origem dele, a essência dele, ele foi mais ou menos assim. Para surgir, ele deveria ser utilizado para aquilo que eu não tenho previsão de quando eu vou comprar e nem de quanto eu vou comprar. Mas essa modalidade é uma modalidade amplamente utilizada ou pouco utilizada, doutor? Não, ela é muito Ela é muito utilizada, utilizada. por conta ainda dessa banalização da Tá, utilização dela, né? entendi. Mas quando eu vejo o conceito dela, quando fala de ela ser utilizada para aquilo que eu não consigo prever quando nem quanto, aí realmente o fornecedor ele não consegue ter uma programação, né? Sim. Um exemplo que eu trago para ficar claro, por exemplo, a prefeitura vai fazer uma licitação de compra de peças automotores, autopeças, tá? Uhum. Fala assim, eu vou comprar aqui 10 embreagens, tá? E aí pode passar o ano inteiro e não quebrou nenhuma, né? Sim. Então eu vou fazer um registro de preço de embreagem, porque eu não sei quando ela vai quebrar e nem quanto ela vai quebrar. Então pode ser que passe o ano inteiro e ela não consuma nada. Sim. Pode ser que passe o ano inteiro e ela compre 10, 20, 30 embreagens. Esse é um exemplo. Deixa eu só fazer uma outra pergunta, porque eu sou curioso. Não, vamos lá. Doutor, a questão do exemplo da embreagem. Aí saiu um edital lá, nesses moldes, que não se sabe quando, mas fez o edital. Teve lá uma pessoa que ganhou, e beleza, ele sempre vai ficar à disposição de fornecer embreagem para a prefeitura, por exemplo. Mas vamos supor que houve uma inflação gigante. O preço da embreagem, quando houve o certame, por exemplo, tá? Uma embreagem custava R$ 1.000 na época que foi feito, só que hoje, para esse dono dessa loja de autopeças, para fornecer para a prefeitura, hoje, para ele comprar, custa o dobro. Vamos supor que custa R$ 2.000. Como que fica essa questão da inflação, do aumento do preço, nem do serviço estou falando do objeto em si, da coisa a ser fornecida. É uma realidade no momento, da contratação Perfeito. e a realidade financeira no momento da entrega. Como que fica essa disparidade? Então, isso aí é um assunto polêmico, né? Mas vamos Então. lá. Por regra, o preço ofertado no registro de preço, ele é congelado durante a sua vigência, tá? Então, se teve alguma oscilação no mercado, isso não deve ser repassado ao órgão público. Gente, Tá? vamos pegar um exemplo do café. Sim. Pega um café há 6 meses atrás, quanto que era e quanto que é hoje. Mas o café, ô Daniel, só para poder fazer aqui a minha defesa, Eu tô aqui para provocar o doutor. o café é um item que eu tenho previsibilidade. Eu Tá, sei mais ou menos quanto eu vou consumir. Eu tenho história, entendi, quanto eu consumi de café ano passado, ano entendi. retrasado, quanto eu consumi de Não é café por diferente da mês. embreagem. Você sabe mais ou menos quanto você consome de café na sua casa. Você Tá. vai no mercado, você fala, quantos sacos de café eu vou comprar? Quantos quilos de café eu vou comprar esse mês? Você tem mais ou Você menos uma sabe ideia, quanto né? é. Então, o café é um item que traz previsibilidade. Tá. Então, ele não deveria estar sendo licitado por registro de preço. Mas tá? olha só, a embreagem é feita de aço. Os Estados Unidos vai taxar Vai o taxar o aço. aço. E aí o negócio vai Então, aumentar. vamos lá. Eu tenho vamos falar de economia, mas tudo bem. Aumentando, tá? Eu tô fazendo o advogado do diabo aqui nessa parte, tá? O Trump, aumentando a taxação de aço para os Estados Unidos, vai sobrar mais aço no país. Sim, Sobrando mais aço no país, pode ser que a oferta aumente em razão da demanda. verdade. Maior Vai ter oferta, mais vai ter mais oferta. embreagem aqui. Vamos Verdade, dizer assim, verdade. pode ser que ela Então quer caia. dizer que o dono da autopeça vai ganhar dinheiro. Pode ser. Aí sim, é bom. Mas, tirando esses parênteses todos de lado, voltando ao caso, né? Esse caso do registro de preço, os preços têm que ser congelados, isso Tá. por regra. Tá? Por regra. Mas, dentro de órgãos públicos, eu já vi acontecer as duas coisas. Tá. Já vi fornecedores pleitearem um reajuste, Uhum. né? E ser concedido Esse reajuste é feito de forma administrativa. administrativa. Tá. Exatamente. E existe um órgão que julga? Quem que julga esse pedido? Não existe um órgão Não. técnico para isso. Tá. Tá? Geralmente ele passa assim pela análise da Procuradoria Jurídica do Uhum. município para Tá. ver se foi atendido ali os requisitos de formalidade Tá. e as devidas comprovações. Uhum. A empresa ela vai fazer basicamente isso mesmo que você falou. Vai falar, olha, quando eu ganhei a licitação, está aqui uma nota fiscal de E compra. provar por A mais B Eu que comprava houve por uma 1.000. mudança drástica. Isso, e agora eu compro por 2.000. Tá. Não tem mais condição de... E aí ele vai solicitar um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato dele. A minha margem de lucro era 10%. Eu só estou pedindo que a minha margem seja mantida. Uhum. Então, eu já vi acontecer os dois cenários. Dele pleitear esse reequilíbrio e ser autorizado. Olha, Uhum. legal, tá. Né? Mas, por regra, legal, os preços têm que ser congelados. Tá? Sim.
E eu já vi também o contrário, dos preços permanecerem congelados com base nisso. E aí os argumentos utilizados podem ser diversos. Mas, olha, você que atua no ramo do aço, por exemplo, ou do O café, município pode você pedir para baixar? Que pode nem pedir nesse para avançar. exemplo que eu dei, que eu falei da taxação, eu falei que ia aumentar, mas ao contrário, vai diminuir. E aí a prefeitura chega e fala: olha, quando nós fizemos a nossa licitação, você me deu um preço de 1.000. Só que hoje eu sei que para comprar custa R$ 500. Eu quero reajustar porque vai ficar oneroso para o município. O município pode fazer o reajuste? Pode. Aí vamos lá, fazer esse parênteses, é muito legal. Isso É. foi se você me deixar aqui falar sobre isso, é muito legal, né. Mas, quando o município fala assim: "Olha, eu não vou autorizar a mudança de preço para majorar", né, Uhum. ele pode usar argumentos do tipo: "Você que é produtor de café, você já está nesse ramo há tanto tempo, você conhece as sazonalidades, você conhece o que Uhum. pode acontecer com a safra, com o clima, então você já tem que Você tinha absorver previsão, né? todas essas variáveis no seu Uhum. preço. Então eu não vou autorizar o seu reajuste". Eu já vi casos desse tipo. Se vira. É. Mas voltando agora ao caso de fazer uma alteração no valor para menor. Tá, Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu vou dizer para você que não é tão frequente, tá, porque geralmente os reequilíbrios contratuais, eles são provocados pelo fornecedor, tá. tá? Dificilmente ele parte pelo município, ou pelo Tá, órgão pelo órgão público, né? público. Mas o fornecedor dificilmente vai te provocar para poder baixar o Não, valor dele, lógico que não, né? né? Então é uma situação mais rara. Mas Uhum. voltando ao registro de preço. O registro de preço, ele garante àquele fornecedor que venceu o registro de preço a preferência de vender aquele produto, seja ela em uma Uhum. embreagem, no exemplo que a gente usou, né? De vender aquele produto durante um determinado período naquele Tá. valor. Então eu participei de uma licitação para vender embreagem? Não. Eu participei de uma licitação para ter a preferência de venda de uma embreagem. Certo. E por que a preferência? Porque cada compra de embreagem, o município ele teria por obrigação fazer uma consulta pública de preço para saber se o preço registrado da embreagem ainda é vantajoso para o município. Se não for, não tá Então, se não obrigado for a. vantajoso, ele pode provocar o licitante, falar: olha, você Tá. ganhou a embreagem aqui por 100, mas hoje, 6 meses depois que eu preciso da embreagem, na minha consulta mostra que ela está a 60, tá? Uhum. Então ele pode provocar o licitante ou ele pode abrir uma nova licitação, revogando a anterior e abrir uma nova licitação, porque as condições ofertadas naquela primeira licitação já não são vantajosas mais conforme a consulta de mercado. Entendi. Geralmente o fornecedor ele acaba tendo essa flexibilidade, Sim. porque o contrato às vezes nunca é de um item só, né? Uhum. Então acaba acontecendo ali um Uma ganha-perde, compensação, né? Vai pra lá, uma vem pra cá. compensação. Olha, Uhum. então beleza, eu faço esse preço nesse valor, porque em outro produto talvez ele tenha uma margem que vai salvar o que ele está perdendo naquele produto e tal. Então isso é Uhum. muito comum de acontecer também. Que legal. Que bate-papo legal, doutor. Já acabamos? Estamos quase. Eu Não. queria saber do doutor se tem algo a acrescentar a o nosso bate-papo, um bate-papo jurídico, um bate-papo que traz muita informação, assim, aguça a nossa Sim. curiosidade. E tem algo a acrescentar para que os colegas, ou então quem vai nos assistir, saiba aonde te procurar, aonde te encontrar, rede social, alguma coisa que queira acrescentar ao assunto, fica à vontade, doutor. Obrigado, doutor. Bom, em relação ao assunto, enfim, licitações é um tema que eu amo falar sobre isso, né? Como eu falei, estou há 18 anos mexendo com isso, então cada um desses tópicos aqui seria conversa para, né, a gente poder desenrolar bastante coisa, né? Mas eu acho que foi bem produtivo Sim. e um recado que eu pediria aí a quem estiver assistindo ou ouvindo a gente é que, seja os colegas advogados ou não, que ajude a disseminar essas informações também no meio corporativo e no meio empresarial. E eu não falo isso só com o intuito de capitalizar clientes, tá? Eu falo isso no intuito de mostrar o acesso ao mercado público, do quanto isso é relevante, do quanto isso é importante a nível empresarial e de Uhum. gestão, né? Como eu falei no início, na minha formação preliminar, ela vem da administração de empresas, posteriormente me formei também em direito, então eu costumo ter essa visão unindo gestão e direito, né? Uhum. Então eu peço aí aos colegas que se puderem compartilhar também no meio corporativo empresarial, acho que seria de grande valor. E nosso escritório, podem nos encontrar na rede social, Biagione Furquim Advocacia Associada. Também temos o nosso site institucional, biagionefurquim.adv.br. Hoje nós falamos muito sobre licitações, né? Mas tenho lá comigo mais 2 sócios, que é o Dr. Juliano e o Dr. Rafael.
E é um escritório multidisciplinar, né? Atuamos também na área criminal e civil, previdenciária e trabalhista. Então, o doutor Juliano, muita familiaridade com o direito criminal, e o Rafael, também civilista, mas o meu assunto que eu gosto mesmo, que eu domino, que eu tenho a aptidão em falar, era esse. Então, hoje o nosso bate-papo foi sobre isso, mas para quem visitar a nossa rede social, para quem visitar nosso site, precisar de alguma demanda, nós estamos lá pronto para atender dentro dessas áreas aí, das quais eu Perfeito. citei. O doutor também está aberto à parceria com colegas que não são da área, que queiram levar uma causa para Com toda fazer certeza. junto, o doutor está disposto a fazer parcerias com os Com colegas. toda certeza. Temos escritórios parceiros, tá? Legal. Temos um escritório parceiro lá em Campinas. Nós fazemos essa ponte com eles, essa troca, Uhum. e trocamos ferramentas virtuais, softwares de Que gestão, legal. de monitoramento. Hoje já tem muita tecnologia envolvida. Uhum. Então, tem licitações que a gente se cadastra e o órgão às vezes suspende a licitação para alguma análise, e essa suspensão pode levar dias. A gente coloca ela num software de monitoramento e esquece. Uhum. O dia que aquilo for retomado, a gente vai receber um alerta, você não precisa ficar lá o tempo todo na frente Que da legal, tela do não perde computador. tempo. Exatamente, isso a gente conheceu tudo através de parceiros, Que da hora. através de parcerias. Então, da mesma forma com que os parceiros foram receptivos conosco, Uhum. nós também estamos aí totalmente Muito receptivos legal. a qualquer tipo de parceria. Muito bem-vindo. Muito legal. Bem, então vamos ficar por aqui. Eu agradeço você que está nos assistindo, ou que vai nos assistir. Nos sigam lá no YouTube, no Jus Sperniandi, e semana que vem estaremos aqui com mais convidados. Muito obrigado e até a próxima.